Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez na Placar TV com o Fute das Minas, o seu programa semanal para falar sobre futebol feminino e a Copa do Mundo. Faltam 15 dias para a Copa do Mundo, mas o clima de Copa do Mundo já começou aqui, já começou também para a torcida brasileira, né? E a gente vai trazer aqui tudo para vocês, todos os detalhes, né? Do que aconteceu, né? Do amistoso lá em Brasília, né? Antes da seleção desembarcar, né? Embarcar, na verdade, para a Austrália e também o desembarque, né? Tudo que está acontecendo já lá na Austrália, mas antes disso tudo, pedir, né, para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, deixem seu like, comentário, o que é que vocês acharam também do jogo, o que é que vocês estão sentindo do Brasil, porque hoje a gente vai responder aqui algumas perguntas aí que estão já na boca da torcida. Mas eu não vou responder sozinha, né? Para vir junto comigo nessa, vou chamar aqui mais uma vez ela, que é a nossa convidada, né, das semanas aí, Bianca Anacleto, seja bem-vinda. Obrigada, Amanda, obrigada, Mari, pelo convite. Estamos aqui, né, para falar dessa expectativa boa dessa Copa do Mundo aí que já tá começando. 15 dias, né, tá passando, voando assim o tempo, e quem tá sentindo mais isso sou eu e a Mariana também, que vai estar lá na Austrália. Como é que tá o coração, Mari? Tá bem ansioso. Eu achei que eu ia ficar um pouco mais ansiosa quando chegasse um pouco mais a hora, mas 15 dias é muito pouco dia pro tanto de coisa que a gente tem que fazer ainda, arrumar a mala, enfim, mas dá tudo certo. A seleção já tá lá, então só tá esperando a gente também pra gente chegar lá e conseguir acompanhar todos os passos aí da seleção brasileira rumo a essa primeira estrela, será? Será? É uma pergunta, né? Eu falei aqui que a torcida tá se perguntando, é uma pergunta que a torcida se faz e nos faz aqui todos os dias. E a gente que tava lá em Brasília, né? No último final de semana, né? A seleção cumpriu aí, né, a sua última agenda antes da Copa do Mundo, um amistoso contra a seleção do Chile, lá em Brasília, no Mané Garrincha. Estivemos lá, eu e a Mariana, e a gente acompanhou também esse clima, né, pré-Copa do Mundo. A gente vai falar muito desse amistoso por aqui. Produção, se puder, já pode ir soltando aí as imagens, porque o Brasil, ele venceu, convenceu, atropelou aí o Chile, né? 4-0 nesse amistoso. É um resultado que a gente já esperava, né? Um resultado elástico do Brasil, né? O Brasil, quando disputa aí com as seleções da América Latina, geralmente vence bem, né? E a gente viu também não só uma seleção muito ofensiva, né? A característica do Brasil, que o Brasil tá buscando, inclusive, cada vez mais. Né, geralmente a gente tem a Ari e a Caroline, e ela entrou com a Luana, que é uma surpresa muito boa, assim. Acho que a Luana tá numa grande temporada, ela é uma volante um pouco... Fez o titular, né, muito bem no jogo e inclusive marcaram gols as duas, né, então como a Bi falou, Luana aí surgindo como uma boa surpresa. A gente já conhece o futebol da Luana, né, já esteve em outras ocasiões representando muito bem a seleção brasileira, inclusive sendo capitã da seleção, né, em alguns momentos, e tudo bem. O ataque também funcionou bem, Gabi Nunes fez até um gol, o primeiro gol da vitória da seleção, mas eu acho que o meio campo muda o jogo, então acho que a gente pode ficar confiante aí que essas jogadoras estão bem e numa ótima fase também para servir a seleção. E você falou de um plano para cada jogo, porque a gente viu ali que a seleção do Chile, ela tem uma estatura baixa, né? Então a gente viu as jogadoras também explorando essa característica, né? Jogando muita bola, principalmente quando finalizava, muita bola ali no alto, né? Nos cantos, assim, e explorando também essa estatura baixa da goleira. Então, o que eu percebi também é que a gente vê cada vez mais que a seleção, né? As jogadoras, né? O conjunto, elas, não só nessa questão também da finalização, mas no jogo em si, elas estão raciocinando muito mais rápido e elas estão tomando decisões mais assertivas, né? Que a gente não, assim, a gente via que tinha uma certa dificuldade, principalmente ali naquele setor, né, da construção da jogada para finalização. Então a tomada de decisão era um problema, e eu não sei se já posso dizer se era, né? Mas é um problema que a gente via muito na seleção e que nesse jogo, especificamente, também no jogo da finalíssima, né? A gente viu uma redução disso ali naqueles jogos de abril. Que a seleção, ela como é que eu posso dizer? Ela tá pensando mais rápido, ela tá com mais confiança na decisão. Eu posso falar isso, porque você não, pelo menos eu não senti ali em vários momentos, né, que a gente teve, as jogadoras com dúvida do que fazer. Então é um jogo onde elas sabiam exatamente o que fazer, tinham um plano e estavam executando bem isso. Vocês sentiram também isso?
Sim, sim, eu senti bastante isso. Acho que a Tamires estava mais solta ali pelo lado esquerdo. Ela fez algo que geralmente ela faz no Corinthians, né? Que é atacar bem mais. E contra alguns adversários, talvez o Brasil não tenha essa liberdade, assim. E contra o Chile, soube aproveitar bem essas chances, né? De ataque. A Tamires deu passe para gol também. Acho que a Nicole também fez uma ótima partida, assim. Ela estava lá na frente, super presente, dando passe. Não fez gol, mas, assim, deu assistência. Então, acho que dependendo do adversário, o Brasil consegue encaixar um jogo diferente, assim. E a gente tem peças para isso também. Então, acho que foi uma experiência boa, assim, da seleção, um jogo bem interessante. Sim, falando da Nicole, ela é uma jogadora que a gente percebe há um tempo já no Benfica e também na seleção, que ela é uma jogadora que briga muito ali no ataque, o quanto isso é essencial, né? Porque a defesa não tem paz ali com ela, né? Ela morde, ela fica tentando roubar a bola toda hora, ela tem um jogo de corpo muito bom, então em divididas ela consegue segurar, ela consegue girar, então realmente são características diferentes ali das nossas atacantes que a gente tem, né? Então é importante isso também, porque dependendo do jogo a gente vai precisar de alguém que corre mais, a gente vai precisar de alguém que brigue mais, a gente vai precisar de uma jogadora um pouco mais alta, como a Amanda falou, para bolas aéreas. Então isso é importante. E falando também, pegando um pouco assim da defesa e falando dessa liberdade da Tamires, eu achei interessante que no segundo tempo a Pia colocou 3 zagueiras, né? Ela substituiu, colocou a Mônica, tirou um meio-campo e deixou a seleção com 3 zagueiras em certo momento e fez com que a Tamires conseguisse chegar muito mais ao campo de ataque, né? Então, talvez também isso seja uma opção da Pia para alguns jogos, talvez ela esteja testando isso, como a Rafa, a Kathleen e a Mônica podem jogar juntas, né? A gente via ali uma linha de 3 toda hora bem postada ali, né? Claro que o Chile também tinha suas dificuldades, né? Não colocou muito problemas, né, para a defesa do Brasil, mas foi bom porque a gente pôde testar novas formas também para liberar um pouco mais a Tamires, quando a Tamires voltar a liberar um pouco mais a Antônia. Então, de certa forma, as duas conseguem ficar um pouco mais no campo de ataque, já que as duas têm características ofensivas, né? A Antônia, apesar de ser uma zagueira, né, que de origem ela joga como lateral há um tempo já na seleção, ela chega muito bem, né, no campo de ataque. A gente viu muito isso na Copa América. Então, acho que é importante também a gente ter outros planos e outras táticas ali, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar seleções muito importantes e que tem planos de jogo muito, muito definidos e também que tem táticas que mudam muito, né? A Inglaterra, a gente viu isso na finalíssima, tem outros times, a Alemanha, por exemplo, que pode ser um possível adversário do Brasil, então é interessantíssimo também a gente ver que temos outras formações que podemos testar jogadoras em outros lugares, que a seleção está bem servida com esse grupo. Foi interessante você tocar nessa questão de variar o sistema tático, né? Porque ela tinha feito essa variação na finalíssima, né? Colocando 3 zagueiras. Vocês acham que a opção dela por trazer de novo essa variação tática é também para entender, tipo, porque o que eu entendi das jogadoras também depois, né, da finalíssima, é que elas entenderam ali depois do primeiro tempo que não estava funcionando muito bem as 3 zagueiras, né, e voltou com 4-4-2, né, que é de praxe da Pia. Mas vocês acham que ela ainda quer insistir nessa possibilidade de, em tal jogo, né, em certa situação, ter essa possibilidade de usar 3 zagueiras? Eu acho que vai muito do adversário que a gente vai enfrentar, né? Eu acho que talvez um adversário que a gente tenha talvez um ataque muito poderoso, mas que o ataque suba muito e dê as costas para as nossas laterais, eu acho que talvez a Pia pode tentar usar essas laterais um pouco mais avançadas, né? Eu acho que varia muito, na verdade. Eu acho que ela quis ver também como a Mônica se comporta dentro desse grupo. Acho que foi um teste também, né? Já que a Mônica não atua, pelo menos em jogos, com esse grupo há muito tempo, né? Nunca atuou com esse grupo especificamente. Então talvez seja um teste também na nossa defesa. A gente sabe que a defesa está muito bem postada ali com Kathleen e Rafaelis, que são altas também, então isso é importante, né? Mas eu acho que testes são válidos, né? Então, realmente, como você disse, ela testou na finalíssima, não deu certo, mas vai do adversário. Quem sabe contra uma França da vida ela possa tentar, ou realmente vai com o 4-4-2, que já é praxe da Pia, e ela já conhece, o grupo também já tá acostumado, mas eu acho que é interessantíssimo a gente perceber que uma Copa do Mundo é tudo muito rápido, tudo muda muito rápido, e que cada jogo a gente precisa ter um plano específico ali, para que os jogadores consigam se adaptar também, né? Então, acho que é importante e interessante ver isso. Pois é, e antes de falar, né, adiantar um pouquinho mais para situações de Copa do Mundo, aqui ainda no amistoso, teve um detalhe bem feliz, né, específico, mas bem feliz, que foi a torcida, né, presente lá no Mané Garrincha. A gente tinha falado aqui do valor dos ingressos, estava um pouco, né, além do que geralmente se trabalha hoje no Brasil no futebol feminino, em termos de valor,
Mas a torcida até compareceu bem, né? Surpreendeu a gente, né? Foram quase 16 mil torcedores presentes no Mané Garrincha e pedindo o tempo inteiro pra Marta entrar, né? Ai, cadê a Marta? Cadê a Marta? Mas o que a gente percebeu também, né? Eu queria até dividir um pouco com vocês também. A Mari também tava lá, mas até pra falar pra Bianca, né? O que a gente sentiu lá também é que muitos torcedores conheciam outras jogadoras e estavam pra torcer por outras jogadoras, né? A torcida da Nicole muito forte também, né? Porque ela é lá de Brasília. E a torcida fez a sua parte no jogo, que era muito pra isso, né? Era pra despedida da torcida com a seleção. E aí, quando a Marta entrou, foi aquela vibração toda, né? Foi aquela coisa maravilhosa, enlouquecida. A Marta que entrou pouco, porque tinha, né, chegado de viagem recentemente. Como que vocês sentiram, Bianca que estava de casa, você que estava de lá, Mari? Começando por você, Bianca. Como é que você sentiu também essa presença da torcida nessa despedida da seleção? Eu acho que é muito importante quando a gente vê torcida, o pessoal conhecendo as jogadoras. Nesse jogo eu não estava, né? Infelizmente, queria ter ido. Mas no amistoso que teve contra o Canadá, em novembro do ano passado, na Neoquímica, eu fui e foi muito legal, assim, de ver como todo mundo conhece alguém ali dentro, assim. Às vezes você pega e fala, será que as pessoas conhecem mesmo as jogadoras da seleção? E o pessoal conhece, assim, principalmente eu acho que Tamires, Ari Borges, né, que essas jogadoras que estão mais presentes, talvez nas redes sociais até, e o pessoal apoia, super grita, tem camisa com o nome. Eu acho que pra mim, quando eu vejo uma criança com uma camisa escrito o nome de alguma jogadora, eu fico tão feliz, porque eu penso assim, cara, quando eu era pequena, eu não imaginava isso, assim, eu nem assistia futebol feminino, né? E hoje, assim, eu vejo que as meninas, os meninos, eles conhecem tanto as jogadoras, conhecem tanto assim o jogo e ver a felicidade assim mesmo de apoiar, de estar presente e ver pela televisão o pessoal fazendo festa o tempo todo. Então é muito importante assim a gente ver uma torcida presente. E o legal também foi ver muitas crianças, né? Como a Bianca falou, acho que é uma geração que está sendo criada e conhecendo cada vez mais o futebol feminino e conhecendo o futebol masculino e feminino ao mesmo tempo, né? Foi uma coisa que, como a Bianca falou, ela não assistia. A gente não assistia porque não passava na TV, né? Não tinha futebol feminino na TV aberta, por exemplo, em streaming como tem hoje, lives, redes sociais, debates até no programa, não existia, né? Isso era, assim, era como se o futebol feminino não existisse, né? Apesar dele já estar sendo praticado, de ter campeonatos aqui no Brasil, de ter campeonatos fora do Brasil, da seleção brasileira tá em Olimpíadas, tá em Pan-Americanos, a gente não tinha jogo, né, para assistir. Então é muito interessante ver como isso está se transformando também. Muita criança e muito legal ver que as crianças, como a Amanda disse, conhecem o nome das jogadoras, né? Muita gente estava lá para ver a Marta, é óbvio, mas a gente perguntava, né, pra torcida e muita gente queria ver Rafaele, Debinha, Tamires, né? Tinha a torcida do Corinthians lá também, queria ver todo mundo do Corinthians, né? Que tá na seleção. Então tinha muita criança, com cartaz também, foi muito legal, né? Eu conversei também com o pai do menininho chamado João Gabriel também, que ele tava com cartaz Força Brasil. Então tinha muita gente que tinha... os pais ajudaram, né? As crianças a escrever os cartazes pra eles levarem. E que bom que pôde entrar também, né? Porque a gente tem visto isso também no futebol brasileiro, né? Alguns impedimentos de crianças que querem levar cartaz pros jogos, mas que bom que na seleção brasileira deu tudo certo. Eles conseguiram levar, as jogadoras viram, se sentem acolhidas também. E legal também, só puxando um pouquinho mais, falar que tem torcida na Austrália também, né? Tem muita torcida brasileira lá. A gente já viu isso nos amistosos de 2021 e na chegada do Brasil em Brisbane também tinha, né? A gente viu algumas crianças e algumas familiares que moram na Austrália que foram até o aeroporto receber a seleção. Então, muito legal isso também, né? Ver que do outro lado do mundo também tem crianças sendo incentivadas a acompanhar a seleção brasileira, o Brasil e principalmente o futebol feminino, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção que você falou aí eram as pessoas que não eram de Brasília, mas foram até Brasília, de São Paulo, né, de Goiás, de outros estados, para acompanhar a seleção, né? Pais com crianças, mães com crianças também. Isso foi muito legal de acompanhar. E até conversando com os pais, eles falavam, é uma mini jogadora, quer jogar, ela joga. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais significativas que eu já vi no futebol feminino, na história do futebol por si só, né, é essa... Como é que eu posso... Eu não vou nem usar essa palavra normalização, mas assim, é natural, né? É a naturalização das meninas gostarem de futebol, de praticarem futebol já desde criança e de terem, né, como inspiração as jogadoras da seleção. Porque antes você procurava inspiração e na TV só tinha homens, né? Só tinha ali o Ronaldo, o Rivaldo, Bebeto, Roberto Carlos. Hoje a gente tem uma Marta, Rafaele, Debinha, né? Essa variação de posições também, uma Lelê, né? Pra quem quer ser goleira. Então, assim, é muito
muito legal ver isso também, né? É uma naturalização do que já devia ter acontecido há muito tempo, mas é muito legal estar presenciando algo que é histórico, ao meu ver, né? A gente poder estar presenciando e trazendo para vocês agora. E aí, depois desse amistoso, o que aconteceu, né? A seleção brasileira embarcou ali em Brasília, direto para a Austrália, em uma estrutura totalmente diferenciada, né? Um voo fretado, né? Toda a equipe bem ampla, assim, equipe majoritariamente feminina, né? De 31 pessoas, 17 eram mulheres. Então, assim, já muda muita coisa nisso, né? E o voo totalmente fretado. A gente tem um vídeo aí desse caminho da seleção no voo que foi muito legal, já dá pra sentir mais ou menos o clima. Não sei se a gente já consegue soltar agora, produção. Vamos ver. Parece um avião, não parece, né? Não. E interessante falar também que elas estarem acordadas também, né? E elas fazendo essa festa foi todo um plano também da comissão, né? Para que elas pudessem não dormir em horários certos, para que o fuso não atrapalhasse tanto, né? Quando elas chegassem lá. Então é interessante ver que essa festa também tem um motivo, né? Não é só planejamento, festa. né? É todo um planejamento, até elas comeram todas nos horários certos, para que quando elas chegassem em Brisbane, né? Principalmente, não ficassem tão mal assim, né? Perdessem o sono, enfim, por causa do fuso, dormissem no horário errado. Então, tá tudo dentro do plano, assim, essa festa é legal demais, essa resenha aí. Faz a seleção chegar com confiança e principalmente também sabendo que é tudo bem pensado pela comissão, né? Para que a seleção se prepare ainda melhor, né? Pra Copa do Mundo. A gente tá vendo aí porque fizeram... Se tem ônibus balada, agora tem avião balada também. Porque foi o que a seleção fez. E aí o pessoal até cornetou, né? Da Geis, né? Geis, entrega o microfone que, como cantora, você é uma ótima jogadora, né? E a gente vê aí essa brincadeira, esse clima também. Que, como você falou, Mari, né? É um plano da CBF, né? Além da Pia ter um plano, a CBF também tem um plano. Essa equipe que a gente falou, né? Essa mega equipe com fisiologista, né? Toda essa questão para se adaptar ao fuso, né? Da Austrália, como a Mari falou. São 13 horas, né? Na frente. Que é bem difícil. A gente também vai ter que se acostumar. Mas, assim... O clima também, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção lá em Brasília é o clima da seleção, né? Um clima para cima, todo positivo, né? De brincadeira quando pode brincar, brinca, mas quando tem que falar sério, tá lá, né? Quando tem que jogar sério, tá lá jogando sério. E, acima de tudo, uma concentração, pelo que eu percebi, né? O foco no propósito ali. Então, a gente vê também que até o propósito de se manter acordada, né? Vamos fazer o quê pra se manter acordada? Vamos fazer uma balada, vamos fazer uma festa, mas tinha um propósito ali por trás. Vocês também conseguem sentir isso e o quanto isso pode ser favorável nessa Copa? Sim, com certeza. A gente vê um grupo muito unido. Então, isso favorece, assim, no campo, no jogo, tudo, assim. É uma equipe que tá entrosada e se esse entrosamento tá fora de campo, ele acaba se refletindo dentro de campo, né? Então, acho que é muito importante a gente ver essas jogadoras juntas, fazendo resenha, tudo se divertindo ali e jogando, né? Jogando bola, porque não é só a resenha, né? Também tem a parte da bola e elas estão conseguindo fazer isso muito bem. Sim, e a gente tem visto tantas seleções em crise, né? Tantas seleções que tiveram problemas antes da Copa, troca de treinadores, enfim, confederação não pagando salário, não pagando o dinheiro, né? Que a FIFA repassa para jogadores. Então a gente teve muitos casos e a seleção tá fora de tudo isso, né? Então que bom, porque a gente consegue chegar num clima bem melhor, num clima só pensando realmente na Copa do Mundo, não pensando em problemas externos, né? Da Copa. Então acho que isso é interessante, muito legal. E outra coisa que a gente sempre cita também é a diferença também das últimas Copas, né? Porque eu acho que isso de pensar o sono, de pensar a comer na hora certa, de pensar em sair 20 dias antes da estreia, é uma coisa que era impensável, porque tinha tantas outras coisas pra decidir, sabe? Tinha tantas outras coisas pra saber, que esses detalhes que hoje em dia fazem total diferença não eram nem pensados, né? A seleção não ia em voo fretado pra Copa do Mundo, né? Não tinha uma roupa certa, feita por um estilista pra seleção usar, né? Assim como o masculino já tem há muitos anos. Então tudo isso são detalhes, mas são detalhes que reforçam a importância ainda mais que essa Copa está se tornando, a importância ainda mais que essas jogadoras também têm, né? Nisso a torcida acaba valorizando mais, os clubes acabam valorizando mais, porque entendem a importância também de ter a sua jogadora que vai receber um dinheiro para estar numa Copa do Mundo, então você investe no seu time também para a sua jogadora também estar numa Copa futuramente, então eu acho que isso torna tudo melhor e até mais fácil, né? Fica tudo mais tranquilo para as meninas chegarem na Copa e só poderem jogar, precisarem jogar futebol ali, que é o que elas sabem e que é o que elas querem, né?
Não, perfeito. E todos esses detalhes também, a gente inclusive já questionou elas, né, sobre essa importância da torcida estar mais perto, de toda essa estrutura, e elas sentem que o Brasil está olhando para elas, né, que o Brasil está com elas nessa Copa. Então acho que essa também esse também é um fator, né, que vai entrar dentro de campo, né, em todos os jogos, e muito mais também porque elas conseguem acompanhar, né, tudo isso que não só a CBF, né, porque é diretamente ali, mas a torcida tá fazendo, a imprensa tá fazendo, né? A mídia tá falando cada vez mais da Copa do Mundo Feminino, as pessoas estão procurando cada vez mais. Então eu acho que também que é uma troca muito legal, né? Entre torcida, entre jogadoras, entre empresas, marcas. Tudo isso eu acho que a gente vai sentir esse efeito dentro da Copa do Mundo. E já falando em Copa, né? O Brasil estreia no dia 24 de julho, diante do Panamá, né? 8 horas da manhã de Brasília, então... Estamos aqui para acordar cedo, né? Inclusive, teve uma parte da torcida ali, a gente até colocou nas redes sociais pedindo feriado no dia. Sim. Feriado, ponto facultativo, né? A gente precisa, vamos fazer uma campanha forte aí nas redes sociais. A transmissão vai ser na Globo e na Cazé TV. E o primeiro adversário do Brasil é o Panamá, que também se movimentou aí, né? Nesse pré-copa. O Panamá enfrentou a Espanha, perdeu de 7-0 da Espanha. E vai enfrentar o Japão no dia 14, né? A gente até estava comentando, Mariana, que são jogos bem perto aí, né, dessa preparação da Copa, um pouco arriscado talvez, mas um detalhe desse jogo do Panamá, né, contra a Espanha é que o Panamá não quis moleza não, né, nesse pré-Copa. Vamos enfrentar aí a Espanha mesmo, é forte para testar o seu time. O que é que você acha, né, conversando com você, Mariana, o que é que você acha dessas preparações aí prévias da Copa do Mundo e o nosso adversário tá tão ousado assim? Sim, então até a gente comentou, brincando também ontem, né, que a gente falou, será que é o Panamá que quis enfrentar a Espanha ou a Espanha que quis enfrentar o Panamá para golear também, chegar bem? Porque a gente sabe que em frente a essas seleções maiores e muito fortes, o Panamá não oferece muitos riscos, né, então o que a gente espera também que na primeira partida contra o Brasil também não ofereça. Então foi um jogo muito tranquilo da Espanha, né, foi 7-0, e agora o Panamá ainda tem mais um jogo, né, no dia 14. Tem algumas seleções fazendo isso, né, a gente já viu também, a França a França, que é o outro adversário do Brasil, vai enfrentar a Austrália, né, as donas da casa antes da Copa. Então, assim, interessante ver como elas têm se movimentado, mas o Brasil optou por fazer esse amistoso contra o Chile e depois estreia na Copa, né, vai manter todo esse período aí de preparação, de treino, de adequação também, né, ao ambiente, ao clima, e optou por não fazer mais nenhum amistoso. Eu também acho arriscado, é muito perto da Copa, a gente sabe que o treino é diferente de jogo, a Pia bem falou isso na coletiva. Então, assim, tem uma intensidade a mais, você corre riscos a mais, né, então tem algumas seleções que estão optando por esse amistoso, inclusive o Panamá, né, que vai ser nosso primeiro adversário. Mas é interessante, né, a gente vai ficar de olho, a gente traz para vocês também todos os resultados e como os adversários do Brasil estão se comportando aí antes da Copa do Mundo. Não dá para brincar com chance de lesão, né? Inclusive, aproveitar o gancho, falar que a seleção chegou na Austrália, né, desembarcou ontem, e as atividades que a seleção tá fazendo até agora são leves, né? Uma caminhada, né? Para sentir também o clima, né? A aclimatação é isso, né? Sentir o clima do outro país, né? Se adequar aí ao fuso horário. E essas seleções que vão chegar depois, né? Que estão fazendo seus amistosos aí, vão chegar depois. Você falou aí da Austrália também, né? Enfrentar Desculpa. A Austrália vai enfrentar a França, desculpa. Porque eu olhei aqui o Canadá também já chegou em Gold Coast, né? Era aqui a minha colinha. A Austrália enfrentar a França, e esses amistosos mais próximos, assim, acaba afetando também essa aclimatação, né? A Austrália já tá em casa, mas outros países também podem sofrer um pouquinho com isso, que é muito diferente. Um exemplo é a Espanha que a gente estava citando, né? A Espanha vai enfrentar a Dinamarca hoje, inclusive, o jogo, né? Já está acontecendo na Dinamarca, né? Então a Espanha ainda não chegou na Austrália, né? Não chegou, enfim, na Nova Zelândia, que a Espanha vai, enfim. Mas não chegou no país da Copa ainda, né? O Brasil já tá lá, o Canadá também já tá lá. Alguns países já estão se movimentando. Acho que até o final dessa semana muita gente também vai chegar aí ou na Austrália ou na Nova Zelândia. E aí eu queria perguntar para Bianca, essa aclimatação da seleção, né? A gente já falou aqui no programa sobre a importância disso. Você acha que o plano da seleção, né, que a gente até está descrevendo aqui, que ele é bem estruturado, ele também é um fator que pode valer muito mais para a seleção na fase de grupos, em detrimento a essas que não estão fazendo, né, toda essa preparação um pouco, né, antes, né? Digamos assim, antes demais. Eu não diria demais. Você acha que pode favorecer muito, assim?
Eu acho que sim, porque você já sente como que é o país, você sente o clima, você sente tudo que tá rolando ali, de certa forma, né? A gente vai enfrentar o Panamá, né? A Mari tava comentando, né? Que até é uma seleção um pouco mais fraca, perdeu de 7-0 da Espanha. Só que a gente também tem que ficar de olho no Panamá. Acho legal comentar um pouco dos nossos adversários, assim, porque o Panamá tem uma Marta também. É a Marta Cox, né? Não sei se é assim que fala o sobrenome dela, né? Mas ela é uma jogadora super importante da equipe do Panamá, que pode fazer a diferença ali dentro de campo. Ela joga mais no meio campo, ela tá na Liga Mexicana, que é uma liga legal, uma liga forte, feminina. Então, assim, se os nossos adversários ainda não estão chegando lá, eles estão se preparando de alguma forma, pegando seleções mais difíceis de enfrentar, porque assim, o Panamá vai pegar Brasil, França, que talvez seja a mais difícil ali dentro do grupo, e a Jamaica também, que tem um ataque considerável, né? A Jamaica que tem a Bunny Shaw ali no ataque, que é com certeza uma das melhores jogadoras hoje em atuação na Inglaterra, ela joga no Manchester City. Então, assim, o Panamá ele quer chegar preparado para não tomar esse tipo de goleada na Copa do Mundo, porque elas sabem da importância que é uma Copa, é a primeira Copa delas. Então, qual que vai ser a oportunidade delas estarem em outras Copas também? Então, tem que pensar nisso também. E é uma vantagem para o Brasil chegar. Vou até citar um exemplo da Copa masculina que foi no Catar, né? O Catar é difícil, né? O Catar, aquele clima, né? Nada hostil. Até que a Austrália se aproxima um pouco, assim, do Brasil nessa questão. Mas, assim, as seleções chegando bem antes e o pessoal sofrendo com o calor, assim, né? E é uma Copa masculina, que a gente já pensa que tem um planejamento diferente da feminina. Então, a gente vê que esse planejamento é super importante, até com médicos especializados na saúde da mulher e tudo mais. Então, isso é muito importante para a nossa seleção e para o desenvolvimento todo do futebol. Pois é, o Brasil tá pensando muito, né, há muito tempo esse plano já existia, claro. Tá pensando muito nessa preparação, tá tomando, né, pelo que a gente percebeu, todos os cuidados aí para evitar lesões também. Não teve muito risco ali nesse amistoso, né, pode-se dizer assim, né, teve um controle ali do que a gente entende que sejam jogadoras, poupar jogadoras, né, titulares. E também, o que a gente consegue ver também, né, que as outras seleções que a gente está colocando aí na aura, né, das principais que brigam pelo título, estão também tendo um pouco de cuidado, né? Os Estados Unidos vai, né, fazer um amistoso com o País de Gales, a gente estava comentando sobre isso ontem, que segue um pouco a linha do Brasil, né, não que o Chile tem, né, enfim... eu acho que já tem uma tradição no futebol feminino. É um adversário que também não é tão fácil assim, é um pouco chatinho, mas seguiu também essa linha. E essa preparação dessas seleções, né, como a gente falou aqui, é um fator ali também que vai ser essencial nessa estratégia, exatamente também para manter consolidado, pelo menos ali, o que elas imaginam, né, o time que elas imaginam levar para uma estreia de uma Copa do Mundo, que é muito importante. Queria que você falasse, Mariana, que a gente tava falando aqui, né, pra entrar agora nas seleções que tem mais chance de brigar por esse título. Os Estados Unidos, que todo mundo pergunta, como é que vem, e esse amistoso do País de Gales que você tava comentando ontem, que achou muito engraçado, né? Estados Unidos vai, bota toda a banca lá, com toda a comunicação, aí vai, amistoso com o País de Gales. A gente costuma brincar um pouco que elas gostam, né, do show, enfim, de golear, né? A gente vê vários jogos dela, vários amistosos, assim, com seleções que não estão bem ranqueadas, né, no ranking da FIFA, e que não participam de competições nem europeias e nem de Copa do Mundo. E eu tava pesquisando, né, a gente tava fazendo uma pesquisa aí dos nossos adversários e também das seleções mais fortes, quem elas vão enfrentar, né, até a Copa do Mundo, porque a gente sabe que ainda existe, né, tem aí 15 dias ainda de Copa, então tem algumas janelas que dá pra fazer um amistoso, dá pra fazer um treino, né, diferenciado, enfim, contra alguém. E os Estados Unidos a gente viu que vai jogar com o País de Gales, né, então a gente até brincou que os Estados Unidos, ele quer jogar com um país ali que ele sabe que ele vai vencer, que vai ser tranquilo, que não vai correr riscos. Então a gente até brincou, né, que a França tá se arriscando um pouco mais, né, ela e a Austrália, né, que são duas equipes fortes que vão se enfrentar. Já os Estados Unidos vai fazer um amistoso ali tranquilo, né, e a equipe dos Estados Unidos, como você disse, elas vêm com essa banca de ser tetra, né, elas querem ser seguidas, né, 3 vezes seguidas e ser penta no total. Então, acho que é a seleção também a ser batida, porque a gente sabe que em Copa do Mundo se transformam. A gente viu na última Copa
jogos impressionantes contra a Espanha e a Inglaterra, que os Estados Unidos não dominou, mas de certa forma conseguiu passar pela força que tem o grupo, enfim, pela tradição da camisa também numa Copa Feminina. Então é sempre bom ficar de olho nelas, né? A gente até falou, pô, vamos assistir esse jogo pra gente ver como a seleção dos Estados Unidos tá se comportando aí, mesmo que seja com uma equipe mais fraca, mas pra saber quem elas estão pensando em jogar titular. Será que Morgan e Rapinoe serão titulares? A Rapinoe às vezes fica de reserva, né? Elas estão entrando com um time mais jovem, os Estados Unidos, né? Tem a Alicia Thompson aí, essa jovem promessa dos Estados Unidos. Será que vai ter chance ou tá indo ali para ter experiência na sua primeira Copa? Então, muito legal pra gente ver também como estão se comportando aí essas possíveis nossas adversárias, talvez numa final. Então, acho que é interessante. A gente vai ficando de olho também, vai trazendo tudo para vocês aí dessas adversárias, França, Panamá, da própria Jamaica também, dos próximos jogos. E aí eu vou, pra gente fechar de boa aqui o programa, vou fazer a pergunta que você fez ali pros torcedores lá no Mané Garrincha. E quero que vocês respondam agora essa pergunta. Até onde o Brasil vai na Copa do Mundo? Bianca. Eu quero que chegue na final, né? Mas eu acho que o Brasil ganha um terceiro lugar nessa Copa, assim. Boa. Palpite. Mariana. Semifinal. Semifinal. Chega na semi. E o terceiro lugar? Não, o Brasil vai pra final daí. Não, terceiro não. Não, tô brincando. Eu acho que semifinal, sim, é meu palpite, mas depende muito do chaveamento. A gente sempre fala disso. Então, se passar em segundo do grupo, arrisca cair ali nas oitavas ou quartas. Mas se passar em primeiro, semifinal. Eu acho, eu falei, né, isso lá, quando a gente tava conversando lá nos bastidores de Brasília. Se o Brasil vencer a França, ele assume um mood ali nessa Copa bem diferente e pode enfrentar todo mundo. Eu acho que o maior desafio ali tá a chave vai ser a França. Se vencer a França, aí a gente chega mais forte. E aí eu vou com a torcida. O Brasil vai pra final. Agora, se não vencer a França, a gente vai ter uma dificuldade um pouco mental ali de, né, se manter, que eu não duvido que a gente, né, tenha um equilíbrio pra brigar ainda. Acho que se empatar com a França também já dá Exato. uma O negócio é não estabilidade. perder, porque o Brasil nunca ganhou da França, né? Então, se ele ganha, ele quebra um tabu que na Copa, tá? Ele quebra um tabu que, enfim, acho que vai virar esse mood aí. Mas a gente vai, né, com calma, porque a Copa do Mundo só tá começando, como eu Chega falei. na final, vai com calma. É isso. Tô com a torcida aqui, ó, a torcida brasileira. A gente vai, né, trazer pra vocês as notícias da Copa do Mundo toda semana aqui na Placar TV. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, né, comentar aqui também até onde vocês acham que o Brasil chega e ficar de olho na seleção, nas nossas redes sociais da Placar, redes sociais do Fute das Minas, pra saber tudo sobre seleção brasileira e Copa do Mundo feminina. E a gente volta na semana que vem. Até lá.